O incrível amor incondicional que surpreendeu ao expor o espaço oculto em família. Ana, uma mulher de 42 anos, caminhava sobre o sol ardente da cidade pequena onde sempre viveu, cercada por rostos conhecidos que a olhavam com curiosidade. O peso das responsabilidades a acompanhava, como um manto invisível que a isolava. Em uma vida dedicada aos pais idosos e aos filhos, Lucas e Maria, Ana sacrificou sonhos e desejos, vivendo em função deles. Mas, por trás do olhar cansado, havia uma chama apagada, um talento escondido que aguardava a oportunidade de brilhar novamente. Certa manhã, após um dia exaustivo na farmácia, uma amiga a abordou, falando animadamente sobre um concurso de música. A ideia a deixou inquieta. Mas quem sou eu para cantar? Pensou Ana, lembrando-se de sua voz poderosa, que antes encantava a todos. Mas responsabilidades a silenciaram. A vida a surpreendeu de maneiras inesperadas quando Lucas, seu filho mais velho, sofreu um incêndio em sua oficina de concertos. Desespero tomou conta da casa, enquanto a família precisava de dinheiro urgente. A culpa apertava seu coração como um laço e cada lágrima contida parecia gritar: eu deveria ter feito mais. Ana se sentiu perdida, sem alternativas. Porém, ao ouvir a amiga insistir, decidiu se inscrever na competição em segredo, deixando os filhos no escuro. O que o futuro reservava? O medo do julgamento a paralisava, mas a vontade de ajudar a família falava mais alto. Cada ensaio era um chute no passado, uma redescoberta de quem ela realmente era. Enquanto ensaiava, lembranças vinham e iam, cada nota um eco do que ela havia deixado para trás. A insegurança a assolava, mas comparações a impulsionavam a cantar mais. No entanto, quando Lucas e Maria começaram a perceber a mudança na mãe, algo mágico aconteceu. Eles se lembraram dos momentos em que Ana, com a voz envolvente, tornava os dias pesados mais leves. O apoio deles se tornava um bálsamo para as feridas antigas. Com esse novo laço, a família se uniu e começou a enfrentar os preconceitos da cidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Certa noite, ao explorar um velho baú no sótão, Ana encontrou cartas e fotos que revelavam segredos familiares. Aquele espaço oculto a fez perceber que o medo era um elo passado e que cada história merecia ser contada. O peso que carregava se transformou em coragem. No dia da competição, o coração de Ana batia rápido, o olhar esperançoso de Lucas e Maria a queimavam na alma, enquanto a plateia a observava com expectativa. Com uma respiração profunda, ela se preparou para um momento que poderia mudar tudo. Mas quando finalmente subiu ao palco, uma pergunta a atravessou: o que eu realmente sou de verdade? E justo quando estava prestes a cantar, a luz do palco o ofuscou, criando um momento de total suspense. O que virá a seguir? Ana respirou fundo, sentindo o peso da expectativa que a cercava. A luz do palco era intensa, quase a ofuscando. Um frio na barriga a fazia tremer, mas ao mesmo tempo havia uma energia quente pulsando dentro dela, uma mistura de nervosismo e determinação. Esse é o meu momento, pensou, enquanto os olhos da plateia se fixavam nela, um mar de rostos ansiosos. Quando a música começou, cada acorde parecia ecoar em seu coração. A melodia que conheceu desde jovem dançava em sua mente, trazendo de volta lembranças de sonhos esquecidos. Ao abrir a boca, a voz que brotou era mais forte do que lembrava. Era como se cada nota que saísse dela fosse uma parte de sua alma se libertando, um grito de liberdade que insistia em ser ouvido. Mas no fundo de sua mente, os pensamentos de insegurança tentavam voltar. E se não for bom o suficiente? E se falhar? Para cada dúvida, uma imagem de Lucas e Maria sorrindo a incentivava. Eles mereciam vê-la brilhar, mereciam saber que a mãe era mais do que apenas uma cuidadora. Aos poucos, os medos foram se dissipando e ela começou a mergulhar na música, entregando-se completamente à performance.
No meio da canção, notou que Lucas e Maria estavam na primeira fila, seus olhares ardendo de orgulho. O coração de Ana se encheu de amor. Quando o refrão atingiu sua plenitude, uma onda de emoção tomou conta dela, quase a fazendo perder o foco. Foi como se estivesse cantando não apenas para a plateia, mas para todos os anos que passou adiando a sua própria felicidade. A reação da audiência foi instantânea. Palmas irromperam, gritos de incentivo e sussurros de admiração ecoaram. Aquela era uma nova Ana renascendo com cada acorde. Ao final da música, lágrimas se misturaram ao suor em seu rosto, mas eram lágrimas de alívio, de libertação. Ana sabia que, independentemente do resultado do concurso, ela havia conseguido algo muito maior. O jurado principal, um homem robusto com olhos penetrantes, levantou-se. "Isso foi extraordinário", disse ele, enquanto os outros jurados assentiam. "Você trouxe uma verdade crua e linda à sua canção. Isso é o que falta na música de hoje em dia." O coração de Ana disparou. Ela não imaginava que um simples ato de coragem pudesse tanto. Mas antes que pudesse absorver completamente o que estava acontecendo, sentiu seu celular vibrar no bolso. Enquanto os jurados discutiam, um olhar nervoso cruzou seu rosto. Era uma mensagem de Lucas. "Mãe, temos um problema em casa. Precisamos de você." A voz do jurado se tornou um eco distante. A alegria de cantar e a pressão da vida real colidiram violentamente. O que pode ser? O que aconteceu? Seu coração apertava. A mistura de paz do palco e incerteza instantânea da vida real a deixaram confusa. E naquele instante, ela percebeu que a competição era somente uma parte de seu renascimento. Agora, precisaria enfrentar um novo dilema, um novo chamado à ação. Com um último olhar para a plateia e um profundo suspiro, Ana saiu do palco. "O que está acontecendo? O que eu vou encontrar quando voltar?" perguntava-se, enquanto a adrenalina guiava para fora do palco. O que poderia ser tão urgente que demandava sua atenção? Uma nova tempestade estava a caminho, e Ana sabia que sua verdadeira batalha estava apenas começando. Ana saiu do palco com o coração acelerado. Cada passo em direção à saída do teatro parecia mais pesado do que o anterior. A emoção da performance ainda queimava em suas veias, mas agora lutava contra a ansiedade que crescia dentro dela. O que Lucas poderia querer? O que poderia ser tão sério que exigia sua presença imediatamente? Ela pegou o celular e leu a mensagem mais uma vez, como se as palavras pudessem se transformar e oferecer uma explicação. "Precisamos de você." A urgência em suas palavras pulsava em seu cérebro. O chão pareceu se abrir sob seus pés quando pensou em uma possível catástrofe. Ao entrar no estacionamento, o ar estava frio, mas ela não sentia. Apenas a necessidade de chegar em casa rapidamente a movia. O carro de Ana, um antigo modelo que já viu dias melhores, parecia se arrastar. Ela girou a chave na ignição e o motor roncou como se também estivesse impaciente. Enquanto dirigia, seu pensamento voava. O que poderia ter acontecido? Seria uma das crianças? Algum problema na escola? A cada semáforo vermelho, a imagem de Lucas e Maria preenchia sua mente. Pôde ver os rostos deles, o olhar preocupado e a inquietude que devem sentir. Aquela sensação de impotência a consumia, como se houvesse uma camada de vidro entre ela e seus filhos. Quando finalmente chegou em casa, a porta estava entreaberta. O coração disparou ao notar a tensão no ar. As paredes pareciam sussurrar preocupações. "Lucas! Maria!" gritou, mas a casa permaneceu em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio na sala. Ana pousou o olhar na cozinha e a cena que encontrou lá a paralisou. Lucas estava sentado à mesa, a cabeça entre as mãos, enquanto Maria, a pequena, de apenas 8 anos, estava ao lado dele com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Ana sentiu como se o chão tivesse se afastado dela. "Mãe", respondeu Maria, seu pequeno corpinho balançando enquanto corria até ela. "O Lucas se machucou, ele caiu na escola." A voz da menina tremia e o coração de Ana afundou. "Oi, filho, o que aconteceu? Você está bem?" perguntou, tentando manter a calma, mesmo que o pânico começasse a tomar conta dela. Lucas levantou a cabeça devagar e Ana notou um machucado feio na sua sobrancelha. "Foi um acidente, um dos meninos me empurrou e eu caí. A professora já levou a culpa, mas estou bem, mãe."
Só estou preocupado com o que você iria fazer na apresentação. Ele falou isso com uma mistura de constrangimento e dor. Ana se agachou ao lado dele, segurando seu queixo suavemente. Não se preocupe com isso, Lucas. O importante é você estar aqui e bem. Me conta, teve que ir ao hospital? Só fiz um curativo, o resto é só um arranhão. Eu não queria que você se preocupasse. A sinceridade na voz dele quase arrebentou o coração de Ana. Ela abraçou os dois, sentindo a fragilidade daquele momento, a força do amor incondicional que habitava sua casa, mas também a dor da realidade e dos desafios diários. Como vou fazer para conseguir o que tanto quero se a vida insiste em me testar? Pensou, enquanto os abraços apertados entre eles pareciam trazê-la de volta ao centro. Ana percebeu que a batalha estava longe de acabar. Olhando nos olhos de Lucas e Maria, ela se lembrou de seu sonho. Mas agora, o verdadeiro concurso era viver aqueles momentos, mesmo que fossem desafiadores. E entre lágrimas e sorrisos, um novo pensamento floresceu. Eu posso fazer tudo isso, mas como? Qual seria seu próximo passo? Ela precisava decidir. O amor pela música e a luta pela família se tornavam destinos paralelos, e Ana sabia que, em breve, precisaria fazer escolhas que moldariam não só seu futuro, mas o de todos ao seu redor. A dúvida crescia. A competição ainda estava viva em sua mente, mas a vida real se tornava sua maior preocupação. Qual seria a decisão que mudaria tudo? Ana estava com os pensamentos à flor da pele, ainda se recuperando do susto e da preocupação que a invadiu ao ver Lucas assim. O machucado no rosto dele era um lembrete cruel de como a fragilidade da infância se mesclava com os desafios do crescimento. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Vamos para o sofá, quero ouvir tudo com calma, tá bom? Ana sugeriu, puxando Lucas para seu lado. Maria se aninhou na outra extremidade do sofá, com os olhos brilhando com a curiosidade infantil e a preocupação genuína pela segurança do irmão. O ambiente familiar, embora carregado de tensão, oferecia um tipo de consolo. Eu só não queria que você ficasse triste por causa da apresentação, e eu sei como você ama cantar. Lucas começou, enquanto Ana acariciava seu cabelo, alisando a franja que caiu sobre a testa machucada. Amor, primeiro você. Essa apresentação pode esperar. Eu quero só saber de você agora, ela respondeu com um sorriso tranquilizante. Mas por dentro, a mente de Ana estava uma tempestade de perguntas. Como ela conseguiria equilibrar a vida que sonhava com os desafios da maternidade? Havia uma força interna que sempre impulsionou, mas agora parecia dilacerada. Lucas explicou que tudo aconteceu durante uma brincadeira comum na escola, algo que ele nunca imaginou que terminaria daquele jeito. Todo mundo queria ser o primeiro a passar na linha. Eu só queria ganhar, disse ele, o rosto vermelho de vergonha. Ana o olhou, seu coração doía. Muitas vezes, ela própria se sentia assim no palco, tentando ser a melhor, buscando sempre aquela aprovação. Perceber que Lucas tinha herdado esse desejo de triunfar fez Ana perceber que não era só sobre ele. Aquilo também dizia respeito a ela. E se, de alguma forma, seu próprio sonho de ser cantora tivesse sido passado para ele? Lucas, isso é normal. Todos nós temos um pouco desse desejo de vencer, Ana falou, sua voz suave, mas firme. Mas o mais importante é o que você faz quando as coisas não saem do jeito que espera. Maria, escutando atentamente, fez uma pergunta inocente. Mãe, você vai fazer a apresentação hoje? O coração de Ana disparou com a lembrança da competição. Eu não sei, meu amor. O que você acha que eu devo fazer? A pequena balançou a cabeça docemente, com seus olhos imensos brilhando. Você deve ir. Você canta tão bonito. E o Lucas vai ficar bem. Ele é forte. Lucas sorriu levemente, apreciando a determinação da irmã. O olhar de Ana para eles se tornou intenso. A bondade pura daquela criança podia tocar qualquer coração. Se eu não for, posso me arrepender e nunca saber se poderia ter sido boa. Mas se eu for, o que vou fazer se algo acontecer com vocês? A dualidade da escolha se firmava. Ela queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a verdade era que não poderia. Vai dar tudo certo, mãe. A gente pode cuidar um do outro, Lucas disse, impressionando Ana com sua maturidade, apesar da dor que ainda o incomodava. Ana sorriu, mas seu coração ainda se retorcia com a incerteza.
Como seria possível encontrar um equilíbrio? Se eu for e algo acontecer, vou me sentir culpada por não estar perto. A sensação de impotência tomou conta. Ana olhou pela janela, onde o sol começava a se pôr. O reflexo da luz dourada parecia simbolizar um novo começo, mas ao mesmo tempo era uma sombra da pressão que a vida impunha. "Estou tão perdida às vezes", murmurou. No momento em que as palavras saíram, algo dentro dela se quebrou. Lucas rapidamente abraçou a mãe com a força que tinha, e Maria fez o mesmo. Aquele abraço era tudo. Era a afirmação de que, não importa onde estivesse, a família sempre seria seu norte. Ana se permitiu sentir a fragilidade daquelas emoções. O futuro parecia nebuloso, mas ali, naquele instante, a certeza de que eles estariam juntos era tudo. E enquanto se afastava do abraço, uma ideia ousada surgiu em sua mente. "E se eu pagasse para vocês dois assistirem à apresentação? Assim, vocês estariam ao meu lado de uma certa forma", sugeriu, a adrenalina tomando conta. Marcos e Maria trocaram olhares confusos, mas Ana já podia sentir a transformação em seu próprio coração. Talvez, só talvez, esta possa ser a resposta para minha dúvida. Mente, enquanto uma nova camada de ansiedade surgia. Mas era uma emoção diferente. Era esperança misturada com um pouco de medo. Quando a competição chegasse à sua vertente mais intensa, ela poderia estar em sua melhor forma. O desafio de equilibrar os papéis de mãe e artista nunca fora tão real. Ana sentiu um impulso de correr atrás do seu sonho, mas, ao mesmo tempo, precisava ter certeza de que seus filhos também estariam seguros e felizes. Ao olhar nos olhos deles, uma pergunta se formou. Mas até onde posso ir sem deixar para trás o que realmente importa? Ana sabia que em breve teria que decidir. O que viria a seguir? Ana estava em um mar de pensamentos. O sofá, antes um lugar de aconchego, agora parecia um palco onde ela encenava sua luta interna. A ideia de levar Lucas e Maria à apresentação a fazia sentir um frio na barriga. Era uma maneira de trazer seus filhos para mais perto, de unir suas vidas por meio da música que tanto amava. Mas o medo da responsabilidade, da necessidade de ser uma mãe presente, imperava. A dúvida a consumia. E se algo desse errado? "Se vai ser assim, eu preciso saber se vocês realmente vão ficar bem", Ana murmurou, segurando as mãos de Lucas e Maria. O rosto de Lucas ficou sério, como se estivesse avaliando o que sua mãe dizia. "Pode deixar com a gente, mãe. A gente se cuida", ele insistiu, um brilho de determinação nos olhos. "É isso mesmo, e se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Eu sou forte também", Maria completou, empolgada, como se estivesse fazendo uma declaração de guerra. O pequeno otimista naquelas palavras tocou Ana. Apenas crianças poderiam ver a vida com tanta fé. Ela sorriu, mas a insegurança ainda a envolvia como um cobertor pesado. Falar sobre cuidar um do outro era fácil, mas aplicar isso na prática durante a apresentação que se aproximava parecia um desafio hercúleo. "Precisamos de um plano", Ana disse, como se estivesse estabelecendo uma estratégia para uma batalha. "Eu posso chegar mais cedo e ensaiar um pouco antes. Assim, teremos tempo para nos acomodar e conhecer o lugar." Lucas e Maria concordaram e, pela primeira vez, Ana sentiu um misto de alívio e esperança. O que poderia parecer um momento tenso estava se transformando em uma oportunidade, um jeito de fazer sua família ainda mais forte. Depois daquele encontro no sofá, o clima na casa ficou diferente. A atenção de Ana estava dividida, mas havia uma nova vibração de entusiasmo no ar. Ela se dedicou ao ensaio com fervor e, aos olhos de seus filhos, ela não era apenas a mãe ou a artista, mas uma mistura indomável das duas. Quando as horas pareciam se arrastar, a ansiedade começava a dar espaço à expectativa. Afinal, cada ensaio, cada nota que saía de seus lábios era uma celebração, uma maneira de se conectar com seus filhos. À medida que o dia da apresentação se aproximava, Ana decidiu montar um pequeno ritual da sorte. Juntos, eles escolheriam uma música que simbolizasse sua união, algo que refletisse o amor que se expandia em seus corações. Foi Maria quem sugeriu uma canção que a avó sempre cantava: "Amanhã será uma nova jornada." E assim se foram as horas até que finalmente, no dia fatídico, estavam todos prontos, com os instrumentos e a letra da música na ponta da língua.
No caminho até a apresentação, Ana olhou pelo retrovisor, seus filhos sentados no banco de trás, e sentiu o peso do amor. Tudo o que precisava para enfrentar seu medo estava ali, refletido nas expressões esperançosas deles. Mas quando chegaram ao local, o cenário tomou um novo tom. O auditório enchia com risos, mas também com ecos de competição e insegurança. E se eu não conseguir fazer isso? Ana sussurrou para si mesma, a voz uma sombra em meio ao burburinho que as rodeava. Você vai conseguir, mãe. Pense na música. Nós estamos aqui com você. Lucas respondeu como se tivesse lido seus pensamentos. As palavras sinceras do filho tocaram o fundo do seu peito. A autoconfiança começou a ganhar espaço, lentamente, mas as inseguranças ainda esperavam. O relógio continuava seu movimento implacável, e logo era o momento deles. Ana respirou fundo. Um sorriso involuntário brotou em seu rosto ao olhar para os filhos. Mas quando a porta do auditório se abriu, o frio na barriga retornou com tudo. O que será que aguardava lá dentro? O coração dela batia acelerado, e mesmo com a presença de Lucas e Maria ao seu lado, uma nova pergunta aflorou. E se o amor que ela tinha pela música não fosse suficiente? Com a mente agitada, Ana deu um passo à frente, atravessando a porta que prometia um novo início, e então tudo ficou em silêncio. O palco a aguardava. O silêncio no auditório era denso, quase palpável. As luzes do palco refletiam neles, destacando os rostos curiosos da plateia e criando um verdadeiro espetáculo de expectativas e esperanças. Ana respirou fundo, sentindo o aroma do Woodstock e a vibração do momento em seu corpo. Ela olhou para os filhos que pareciam tão seguros e percebeu que essa não era apenas uma apresentação, era uma declaração de amor. Estamos juntos, não é? Ana murmurou, buscando conforto nas mãos pequenas que segurava. Lucas assentiu com um sorriso e Maria piscou um olho, como se fosse uma super-heroína pronta para a batalha. A música começou a tocar, uma melodia suave e familiar que envolveu o espaço. Ana fechou os olhos por um momento, mergulhou nas notas e deixou que sua essência fluísse. A canção era o porto seguro em meio ao mar da incerteza. Quando abriu os olhos, a primeira linha saiu como um sussurro quase tímido, mas logo se transformou em uma voz firme. À medida que cantavam, Ana sentia um vínculo forte se formando entre eles. Não era apenas sobre o que estavam fazendo no palco, mas sobre o que aquela música representava. Ela estava contando à plateia que amor é apoio e que juntos poderiam vencer qualquer desafio. Os aplausos começaram a ecoar, quebrando a barreira da tensão. Esse som encantador trouxe Ana de volta à realidade. Ela não esperava o público tão conectado. Eram rostos sorridentes, expressões genuínas de emoção. Aquilo era um alimento para a alma. E enquanto ela fixava o olhar em Lucas e Maria, percebeu que o verdadeiro show estava por trás das luzes e sons. O olhar de Maria brilhava enquanto ela se movia com seu pequeno violão, e Lucas estava tão animado, batendo os pés de acordo com o ritmo. Aquela visão encheu Ana de orgulho, e ela se deixou levar. De repente, a música não importava apenas para ela, mas para todos ali. Era como se eles estivessem transmitindo algo além de notas. Estavam transmitindo a essência da própria vida. Porém, enquanto aprontavam para o refrão final, uma lembrança angustiante cruzou a mente de Ana. E se essa fosse a última vez que se sentiriam tão unidos? E se, ao final da apresentação, os desafios que enfrentavam voltassem a assombrá-los? Foi um pensamento escorregadio, que se foi tão rápido quanto apareceu, mas deixou um rastro inquieto. Contudo, no calor do momento, ela escolheu ignorar esses medos e continuar a cantar. E então chegou aquele instante mágico em que as vozes se elevaram juntas, formando um só coro que poderia tocar o céu. Ana sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto, mas eram lágrimas de alegria. Era a manifestação de tudo o que ela sempre quis para aqueles dois: amor, união e uma força indomável que poderia resistir a qualquer coisa. Quando o último acorde ressoou, o auditório explodiu em aplausos e gritos de alegria. O sorriso nos lábios de Lucas e Maria iluminava o espaço, e dó o que importava naquele momento. Mas, enquanto se curvavam para agradecer, Ana notou um grupo de pessoas ao fundo conversando em sussurros. Um deles parecia familiar, quase como uma sombra do passado que ela não esperava reencontrar aqui. O que ele estaria fazendo ali? Será que o destino tinha uma nova surpresa preparada para ela?
Suas mãos tremiam um pouco e o sorriso começou a se apagar, enquanto o coração batia acelerado. Quem seria aquela pessoa que poderia revirar sua história novamente? Ana tentou focar no calor do momento, no aplauso entusiástico da plateia, mas o olhar que fixava no grupo ao fundo a chamava como um imã. A admiração que sentia por seus filhos começou a se misturar com o medo do que poderia vir. O passado tinha maneiras estranhas de ressurgir quando menos se esperava. Ela se virou para Lucas e Maria, procurando um pouco de força naqueles rostos encantadores. "Vamos lá, gente, a festa é nossa", disse, tentando capturar a leveza que o momento exigia. Mas, por dentro, a inquietação crescia como uma tempestade se formando no horizonte. Fechou os olhos por um instante, lembrando-se de como o apoio deles foi essencial durante os piores momentos de sua vida. A música ainda ressoava em sua cabeça, mas a letra tinha mudado de tom, refletindo um receio que não conseguia evitar. E se aquele homem do passado trouxesse à tona memórias que desequilibrariam a frágil paz que tanto lutavam para manter? Com um último sorriso para os filhos, Ana deu um passo em direção ao grupo. À medida que se aproximava, as vozes se tornaram mais claras. Era um murmúrio entrecortado, palavras que pareciam pesadas e carregadas de emoções. Ela o avistou. Era Tiago. Tiago. O nome ecoou em sua mente como um sino distante e, ao mesmo tempo, ecoava de imagens armazenadas em um baú que ela pensava ter trancado para sempre. Um passado repleto de promessas e desencontros, uma história que nunca teve o desfecho que ela esperava. Os dois compartilharam um sonho, naqueles dias ensolarados que pareciam tão distantes, mas que agora se tornavam mais vívidos diante dos olhos dela. "Oi, Ana", ele disse, como se o tempo não tivesse passado, mas ela sabia que muito havia mudado. "Parabéns pela apresentação, seus filhos são incríveis." Ana analisou seu olhar. Havia sinceridade ali, mas também uma pitada de saudade e algo que ela não conseguia identificar. Seria o desejo de reconectar-se ou uma tentativa de remendar algo que estava quebrado há muito tempo? "Obrigada, Tiago", ela respondeu, tentando manter a compostura. Mas sua voz falhou por um breve momento. E se essa conversa significasse uma reabertura de feridas? "O que você está fazendo aqui?" Eu vim apoiar um amigo, não esperava te encontrar." Ele admitiu. A hesitação no olhar dele era palpável. Ouvindo suas palavras, Ana se sentiu confusa. Seu coração balançava entre a alegria do reencontro e o receio do que poderia acontecer a seguir. Seus instintos diziam que era melhor se afastar, mas havia algo em sua voz que a instigava a buscar mais. Para Lucas e Maria, aquele momento estava se estendendo e começava a parecer um segundo show. Ana viu os filhos trocarem olhares entre si, intrigados com a rapidez em que seu riso se tornara um silêncio carregado. O que eles achariam daquela atmosfera, aquela figura do passado que poderia mudar tudo novamente? "Olha, a gente pode conversar depois, se você quiser", ele sugeriu, uma esperança discreta no tom de voz. "As coisas mudaram muito, Ana. Eu gostaria de entender melhor o que aconteceu entre nós." O que aconteceu? Essa pergunta era um peso que ela vinha carregando, mas a escolha de responder ou se fechar novamente agora estava em suas mãos. O que fazer é seguir. E assim, enquanto a plateia ainda sorria e a festa continuava, um novo dilema se apresentava diante dela. O que o futuro reservava para eles? Ana olhou para o passado com expectativa e medo e sentiu que este seria um ponto de virada. Antes que pudesse elaborar a resposta, um grito repentino chamou a atenção de todos. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo mais uma vez. A festa continuava, mas o clima mudara. O grito, alto e agudo, cortou o ar como um grito de socorro. Todos na sala se viraram na direção de onde vinha o som, um misto de curiosidade e a inquietação crescendo em cada rosto. Ana sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Não poderia ser algo ruim, mas a realidade logo se impôs. Era um estudante, um dos mais jovens entre o público, que havia escorregado e caído no chão. Ele estava segurando o braço e as lágrimas rolavam pelo seu rosto, enquanto um grupo de pessoas se apressava para ajudar. Ana não teve como evitar. O instinto materno a puxou.
Ela, junto com Lucas e Maria, se dirigiu rapidamente até o garoto, o medo ainda batendo forte dentro dela. Fica calmo, amigo. Pode ser só uma torção, Ana disse, tentando acalmá-lo enquanto se agachava ao seu lado. O rapaz, com o rosto pálido, olhou em seus olhos e ela sentiu o peso de toda a fragilidade da vida naquele momento. Ajudem-me a levá-lo para o lado, por favor, pediu, e logo alguns outros convidados começaram a se reunir ao redor. Enquanto a multidão ficava nervosa em torno do garoto, seus filhos observavam, os olhos cheios de preocupação. Mãe, ele vai ficar bem? Maria perguntou, sua voz trêmula. Ana forçou um sorriso, mas por dentro sentia um turbilhão de emoções. Vai sim, filha, estamos aqui para ajudar. Ao mesmo tempo, uma parte dela desejava se afastar daquela agitação, do grupo que envolvia Tiago, das memórias que assombravam. Mas a outra parte sabia que agora não era o momento de olhar para o passado, era a hora de agir. Logo, começaram a acalmar o garoto, e Ana percebeu que as vozes no fundo estavam falando sobre ajudar o garoto a se levantar, enquanto outros faziam perguntas sobre como ele havia caído. O apelo de Tiago, que estava na beira da multidão, foi interrompido pela urgência da situação. Ele se aproximou também, oferecendo ajuda. Era um momento inesperado de união, de pessoas se unindo em meio à tempestade que se formava. Em meio ao caos, um pensamento serpenteava pela mente. Como era fácil deixar que os problemas do passado eclipsassem o que realmente importava. Naquele instante, diante da vulnerabilidade do garoto, ela viu uma saída. O amor estava presente, mesmo nas situações mais inesperadas. O que foi que aconteceu? Ela perguntou, dirigindo-se ao estudante. Ele olhou para ela, a dor ainda visível. Eu me distraí e não vi o degrau. O olhar dele transmitia uma sinceridade que cortava mais fundo do que qualquer fala. Isso acontece com todo mundo. O importante é que você não está sozinho, Ana disse, percebendo a profundidade do que estava dizendo. E ao dizer essas palavras, sentiu sua própria vergonha sobre o passado se dissipar um pouco. Vou ficar aqui com você até que se sinta melhor. Tiago, sentindo o clima de apoio, aproximou-se mais. Posso ajudar, meu amigo? Médico, posso chamá-lo? Ele ofereceu. Ana o observou, notando como o passado se entrelaçava com o presente de uma maneira diferente, talvez não como uma dor, mas como uma oportunidade. O estudante assentiu e a tensão da situação começou a diminuir. Ana olhou para Tiago, sentindo um impulso complexo de emoções. O que ele queria? Era apenas um gesto de apoio ou havia algo mais por trás de suas intenções? Enquanto todos se organizavam, Ana encontrou forças para decifrar as emoções confusas que afloravam em seu coração. Finalmente, sentiu que poderia buscar uma resposta, e não apenas sobre a situação do garoto. Tiago, ela começou, nervosa mas determinada. Depois disso, podemos conversar? Mal sabia ela que essa simples pergunta os levaria a um território muito mais complexo do que imaginavam. Um novo capítulo onde o passado e o presente poderiam se entrelaçar mais do que jamais esperaram. Pouco depois, enquanto todos se dispersavam, um grupo separava-se para levar o garoto para um lugar mais seguro. O desafio estava apenas começando, e Ana sabia que precisaria encarar não só seus medos, mas também as verdades não ditas que ainda pendiam no ar. E o futuro parecia mais próximo do que nunca, prestes a ser revelado. O ambiente da festa começava a voltar ao normal, enquanto as pessoas se dispersavam e os murmúrios de preocupação se dissipavam. Mas para Ana, era como se um novo mundo estivesse se formando. O rosto do estudante, ainda pálido, parecia fixado em sua mente. Ela respirou fundo, suas mãos tremiam ligeiramente ao sentir o impacto emocional daquela experiência. Lucas e Maria estavam mais calmos agora. Seus olhares curiosos se fixaram sobre ela. Mãe, você acha que ele vai precisar ir ao médico? Perguntou Lucas, trazendo a voz de um menino ainda preocupado. Talvez, mas ele está sendo bem cuidado agora, Ana respondeu, buscando transmitir segurança. A verdade é que Ana também se sentia um pouco abalada. A cena a fez lembrar dos próprios desafios que enfrentou como mãe, do peso das decisões difíceis e do desejo incessante de proteger seus filhos de qualquer dor.
Mas a fraqueza dela naquela noite também despertou a vontade de buscar a verdade que rondava sua relação com Tiago. O que ele queria discutir com ela? Enquanto as músicas alegres da festa voltavam a tocar, Ana sentiu uma onda de resoluções e medos misturados. Ela se despediu dos filhos e começou a caminhar na direção de Tiago, que conversava com um amigo. Ao vê-la se aproximar, ele parou e sorriu, a dúvida nos olhos. "Oi, Ana, como você está se sentindo agora?" ele perguntou, a cordialidade contrastando com a tensão do momento anterior. "Melhor, obrigada. E você? Ajudou bastante ali", ela falou, tentando quebrar o gelo. "Só fiz o que qualquer um teria feito. A saúde do garoto é o que realmente importa", ele disse. Mas havia algo a mais em sua expressão, uma dor latente, talvez. Os dois ficaram em silêncio por um instante. Ana podia sentir o peso daquela pausa no ar. As pessoas ao redor pareciam distantes e uma sensação de imobilidade tomou conta deles. "Tiago, na verdade, tenho pensado muito sobre a gente", começou Ana, sabendo que as palavras poderiam mudar tudo. "Eu também. É difícil não pensar, né? O que aconteceu entre nós fez parte de quem somos agora", ele respondeu, olhando profundamente em seus olhos. Ana notou como a sinceridade transparecia ali, como se ele estivesse pronto para encarar os fantasmas do passado também. "O que você acha, então? Deve haver uma razão para estarmos aqui novamente. Será que a gente, eu não sei, falar sobre o que fomos?" Ana sentia coragem crescendo dentro dela e, ao mesmo tempo, um medo irracional de como Tiago poderia responder. "Eu quero entender. Quero que a gente seja honesto um com o outro. Tem tanto tempo perdido que a gente pode recuperar", ele disse. As palavras dele a aqueceram, mas também a deixaram apreensiva. O que isso realmente significava para eles? Nesse momento, a música mudou e a alegria fez voltar a energia na sala como se nada tivesse acontecido. Mas ali, entre eles, a verdade pulsava como uma luz intensa. Os olhares se cruzaram, buscavam respostas, e Ana sentiu que o que estava por vir poderia ser muito mais do que um simples reencontro. E assim, enquanto as conversas se alinhavam e as risadas se misturavam, Ana percebeu que o que estava prestes a acontecer era muito mais do que uma conversa casual. Mas antes que pudesse articular esses pensamentos, um novo grito irrompeu da multidão, ecoando pela festa. O coração de Ana disparou novamente, e ela sabia que o que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo. O que mais estava por trás daquela festa? O que mais aquelas paredes escondiam? O grito cortou o ambiente da festa como uma faca afiada, e a alegria que antes permeava o ar rapidamente se transformou em tensão. Ana sentiu o estômago revirar. Uma onda de preocupação a invadiu. O que poderia ter acontecido agora? Tiago também sentiu a mudança. Ele olhou para Ana, um misto de apreensão e curiosidade nos olhos. "Vamos lá checar", ele disse, tomando a dianteira. Ana o seguiu, seu coração acelerando. As pessoas se aglomeravam em um canto da sala, sussurrando, e ela percebeu que, mais uma vez, a vida a estava testando. Quando se aproximaram, Ana avistou um familiar, um dos novos amigos de Lucas, caído no chão com uma expressão de dor no rosto, enquanto outros tentavam ajudar. O garoto havia se machucado de novo, quase no mesmo lugar que o primeiro. O pensamento de que aqueles filhos preciosos poderiam passar por mais dificuldades a apavorava. "Lucas!" Ana gritou, sua voz penetrante na multidão. Quando o viu correr em sua direção, sua mente rapidamente processou a situação. O que aconteceu? Sua cabeça girava, questionando-se se seu filho estava detalhadamente envolvido nesse novo acidente. "Eu só fui ver se ele estava bem", Lucas exclamou, os olhos arregalados. "Ele tropeçou, mãe. Eu não sabia que ele ia cair de novo." A angústia na voz dele quebrou um pedaço do coração de Ana. "Calma, filho. Nós vamos cuidar disso também. Vem aqui", Ana respondeu, abraçando Lucas e tentando tranquilizá-lo. Tiago estava ao lado, ajudando a reorganizar a situação, orientando o grupo a se afastar, garantindo espaço para que os que entendiam do assunto pudessem agir. "Ana, não se preocupe, ele vai ficar bem", disse ele, agora mais confiante. Às vezes, 2 acidentes seguidos são apenas um chamado para que todos nós prestemos atenção. Ana respirou fundo. Ele estava certo. O que ninguém entendia era que a vida estava sempre empurrando sem piedade, uma lição difícil de aprender.
Enquanto o grupo trabalhava para ajudar o garoto, ela refletiu sobre como os pequenos acidentes eram uma metáfora perfeita para a vida familiar, um contínuo ciclo de felicidade, dor e cuidado. Finalmente, o estudante foi avaliado e, embora estivesse machucado, a equipe de apoio se assegurou que estava bem. Contudo, o momento de tensão havia gravado em Ana uma sensação de urgência, uma urgência de se conectar profundamente com aqueles ao seu redor, com Lucas, com Maria, com Tiago, com o mundo inteiro. Viu, amigo? Você é forte e pode passar por isso. Só precisa de um pouco de tempo, disse Ana ao garoto, depositando um carinho de mãe. O garoto sorriu um pouco e Ana sentiu que ele poderia se curar mais rapidamente com aquele suporte. Vamos sair desta festa? Tiago sugeriu, quebrando a tensão. Talvez um pouco de ar fresco nos ajude. A atmosfera está um pouco carregada. Ana concordou. Sim, é verdade. E precisamos dar um tempo para as coisas se acalmarem. Enquanto saíam do auditório, Ana sentiu os olhares dos filhos a acompanhando. Mais uma vez, seus corações estavam entrelaçados e a sensação de união a envolveu. Tiago andou ao lado. O que antes parecia um reencontro tenso, agora se transformava numa oportunidade de compartilhar. Ao chegarem ao jardim, a brisa fresca ajudou a acalmar os seus nervos. A noite estrelada era um testemunho silencioso da beleza que ainda existia no mundo. Sabe, Ana, Tiago começou, hesitante, mas com um olhar sincero. A vida pode ser complexa, mas por algum motivo sempre encontro você nesses altos e baixos. Isso significa algo, não significa? Ana sorriu, sua esperança renovada. Eu também sinto isso. Todos nós temos batalhas. O que importa é como escolhemos avançar. É sobre conexão, como podemos ajudar um ao outro a passar por tudo isso. Nesse momento, os filhos se aproximaram ainda mais. Maria, com entusiasmo transbordante, olhou para Tiago. Vocês vão ficar amigos outra vez? A pureza da pergunta trouxe risadas leves ao ar tenso. O silêncio que se seguiu foi preenchido com energia reconfortante. Isso depende, minha pequena. O tempo e as escolhas vão nos guiar, Ana respondeu, olhando fixamente para Tiago como se ele estivesse revelando parte de um segredo que até então ela não compreendia completamente. Os minutos se atrasaram, arrastaram, mas não havia pressa. Já não se sentia perdida e confusa no emaranhado de sentimentos. Ana decidiu que, independentemente do que viesse a seguir, ela não estava sozinha. Olhando para seus filhos e depois para Tiago, o peso que antes carregava agora era leve como o ar. Vamos seguir juntos, um passo de cada vez, Ana declarou, respirando fundo, como se cada palavra fosse um mantra. Eu estou pronta para enfrentar o que vier, seja a música, seja a vida ou nossa história. E assim, sob um céu repleto de estrelas e novas promessas, Ana percebeu que o amor, verdadeiro e incondicional, poderia guiá-los em qualquer situação. Um passo de cada vez. Um futuro novo se desenhava e agora estava claro que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Não se esqueçam, a jornada não termina aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar mais narrativas como essa. Comente suas reações e teorias sobre o fim dessa história e, por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu suporte. Não espere nem mais um segundo.